Olá pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Danielle Caroline Arnold. Eu tô fazendo esses vídeos agora para apresentar o meu estágio híbrido de extensão, tá? Eu sou aluna da Uninter do Polo de Barracão, Paraná, e eu curso licenciatura em Geografia. Bom, nesse primeiro vídeo, então, eu vou estar falando para vocês, explicando a origem do universo, a história da Terra e como tudo se iniciou. A teoria da origem do universo apoia-se em parte na teoria da relatividade do físico Albert Einstein e nos estudos dos astrônomos Edwin Hubble e Milton Humason, os quais demonstraram que o universo não é estático e se encontra em constante expansão. A teoria do Big Bang foi anunciada em 1948 pelo cientista russo naturalizado estadunidense George Gamow e o padre astrônomo belga Georges Lemaitre. Segundo eles, nosso universo começou entre 13 a 14 bilhões de anos atrás, a partir de uma explosão cósmica chamada Big Bang. Desde então, o planeta Terra está em constante evolução. Logo que se formou, era uma imensa bola de fogo, que foi se resfriando com o passar do tempo e assim dando origem ao planeta de hoje e aos primeiros seres vivos. Então, como que o planeta Terra surgiu? Através da grande explosão chamada Big Bang, tá? Essa explosão acabou dando origem ao planeta Terra e a outros planetas. Mas assim que o planeta Terra se formou, ele era uma grande bola de fogo, tá? Não havia vida, não havia nenhum ser vivo, nenhuma planta, nem nada. Mas como tudo começou, né? Como que era esse planeta, como tudo se iniciou? A partir da grande explosão chamada Big Bang, né? Então que tudo se iniciou, que a gente acabou de falar. E como a Terra era no início? Ela era uma Terra primitiva, extremamente quente, incompatível com a vida, uma bola de fogo densa e pastosa e não tinha camada de ozônio, tá? Então ela era bem diferente do que é hoje. O nosso planeta Terra ele está em constante evolução, tá? E a gente vai ver ao longo do vídeo como que tudo isso vem ocorrendo e como que ele chegou no grau, digamos assim, que ele está hoje, tá? Então, eis que a Terra começa a se resfriar. Então, o primeiro passo para tudo acontecer, para a Terra ser como ela é hoje, ela precisou se resfriar, né? Porque naquelas altas temperaturas, a Terra era considerada uma bola de fogo, né? Então, não tinha como haver vida, né? Então, a Terra se resfriou. Como é que ela se resfriou, né? Por conta dos gases e vapor de água que começaram a se desprender da Terra, tá? Nessa época ali tinha muita atividade vulcânica, muitos vulcões em erupção, né? Muitas descargas elétricas vindas do espaço, pequenos asteroides começaram a colidir, o vapor de água se tornou água líquida e então choveu. Choveu muito, muito mesmo, tá? E essa chuva intensa deu origem aos oceanos primitivos e então surge uma fina camada de rochas. Após o resfriamento, surgem os primeiros seres vivos, seres unicelulares, seres unicelulares, bactérias, algas, e depois surgem os seres pluricelulares, tá? Primeiro os unicelulares, que eram mais, digamos que mais simples, né? E depois eles foram se transformando, né? Foram se modernizando, né? E foram surgindo novos seres vivos. A formação da Terra. Há 4,6 bilhões de anos, aproximadamente, a Terra começou a se formar da maneira que conhecemos hoje, dando início ao surgimento das terras imersas, continentes e ilhas e dos primeiros oceanos. Para alcançar o nível de evolução no qual encontra o planeta hoje, foi preciso milhões de anos para que esse se configurasse e pudesse oferecer condições para o desenvolvimento da vida.
Ao longo de sua formação, o planeta já possui diferentes características em consistência e principalmente em temperatura. Houve períodos com temperaturas extremamente elevadas, né? E supostamente o planeta passou por processo de glaciação. Em forma de retrospectiva, segue os principais eventos que marcaram a formação do planeta e seus habitantes, os seres vivos. Então, pessoal, a Terra, há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, que ela começou a se formar, né? Começou a se resfriar, começou a surgir os primeiros seres vivos, as primeiras plantas, e começou a tomar forma, né? Surgiram os primeiros oceanos, os continentes, as ilhas e assim sucessivamente, tá? Então aqui o planeta Terra comparado ao bolo de fogo. Então, o primeiro evento foi a formação da Terra aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Nesse período, o planeta era extremamente quente, equivalente a uma imensa bola de fogo, não abrigando nenhuma forma de vida. Depois, o segundo evento, passados milhões de anos após a formação do planeta, a Terra entrou em um processo de resfriamento gradativo. Essa alteração originou uma estreita camada de rocha em toda a Terra, tá? Que seria hoje a nossa litosfera, né? O solo, a Terra propriamente dita, né? Terceiro evento. Com as mudanças ocorridas na temperatura do planeta, que foi se resfriando, foi expelida do interior da Terra uma imensa quantidade de gases e vapor de água. Esse processo fez com que os gases formassem a atmosfera e o vapor de água favoreceu o surgimento das primeiras precipitações. Um longo tempo de chuva ocasionou a formação dos oceanos primitivos, que possuíam cerca de 20 centímetros de profundidade. Então, para vocês verem como o nosso planeta Terra está sempre em constante evolução, né? Imagina, de 20 centímetros de profundidade de oceano, hoje nós temos, meu Deus, são infinitos praticamente, né? Digamos assim, em comparação, né, com 20 centímetros de profundidade os nossos oceanos, né? Então o planeta Terra é uma coisa magnífica que está sempre em evolução, né? Depois, o quarto evento foi a formação dos oceanos. Essa que foi fundamental para o surgimento da vida no planeta, pois a origem da vida veio dos seres aquáticos. Então, os primeiros seres foram os aquáticos. Dessa forma, surgiram primeiramente no plantar as bactérias e algas, além de micro-organismos, isso há cerca de 3 bilhões e 500 milhões de anos atrás, né? Então, os primeiros seres vivos surgiram, foram seres aquáticos, né? As bactérias, as algas, micro-organismos, né? O quinto evento, então, essas primeiras formas de vida foram importantes para o surgimento de outros seres. Surgiram, então, oriundos dos micro-organismos, os invertebrados, dentre eles medusas, trilobitas, caracóis e estrela do mar. Além disso, desenvolveram plantas tais como as algas verdes. Todos os seres vivos desse momento habitavam ambientes marinhos. A gente já vai ver como que surgiu a vida, digamos que terrestre, né? Que primeiro os seres eram marinhos, né? Sexto evento. Pouco tempo depois de algumas espécies de plantas marinhas desenvolverem a capacidade de se adaptar fora do ambiente aquático, migrando para áreas continentais, dando origem às primeiras plantas terrestres. Então, as plantas aquáticas migraram para fora dos oceanos, tá? E viraram plantas terrestres, né? Elas foram se transformando e surgiram novas plantas. O sétimo evento. Os animais terrestres tiveram sua origem a partir do momento que algumas espécies de peixes saíram da água, dando origem aos anfíbios e posteriormente aos répteis. Então, os animais também saíram da água e surgiram animais terrestres, né? Eles conseguiram se adaptar
surgiram novos animais. E houve um tempo no qual o planeta Terra ficou povoado por grandes répteis, denominados de dinossauros. Esse ficou caracterizado como o período Jurássico. O período Permiano deu origem às plantas com flores e os mamíferos. Os grandes répteis foram extintos há 70 milhões de anos. Tá? Então, logo depois dos seres vivos saírem dos oceanos e migrarem para a Terra, surgiram os répteis, grandes répteis, né? Os dinossauros, que depois acabaram sendo extintos, né? E os períodos a gente vai ver depois, em ordem também, né? Os períodos que tivemos, né? Então, tempo geológico. Eras, período pré-cambriano, período pré-cambriano, era paleozoica, era mesozoica, era cenozoica. Então, agora nós vamos ver todos os períodos, né, em ordem, o que aconteceu em cada período, e eles são em ordem crescente, né? Do primeiro período até nos dias atuais a gente vai ver agora, tá? Então, o período pré-cambriano teve duração de 4 bilhões de anos. Nesse período, o que aconteceu? Aconteceu o resfriamento da Terra, a formação das primeiras rochas em virtude da solidificação dos minerais, a ausência de vida, então não tinha vida nesse período, não existia vida, tá? Início da formação da atmosfera, chuvas intensas que formaram oceanos e mares, início da vida nos oceanos, seres unicelulares, né, como a gente já comentou. Houve também nesse período uma intensa atividade vulcânica e formação de grandes montanhas, né? Por conta dos vulcões, né, a gente já sabe que se tivesse um vulcão ele entrava em erupção, ali se formava uma grande montanha, tá? Mas isso a gente vai estudar no decorrer dos outros vídeos, né? Ao longo desse estágio a gente vai estar vendo tudo isso. Maior desenvolvimento da vida, início da formação de rochas sedimentares. Então esse é o primeiro período, né? É o período em que tudo começou, o período pré-cambriano. Depois temos a Era Paleozoica, com duração de 291 milhões de anos. Nessa Era Paleozoica, temos o grande desenvolvimento de formas de vida vegetal e animal nas águas, em terra, peixes, répteis, insetos, anfíbios, etc. Então, os animais saíram das águas e foram para a terra, né? Foram viver na terra. Alguns, é claro, né? Eles foram se transformando, se adaptando e surgiram novos animais, novas formas de vida, tá? E de vegetais também, né? De plantas também, não só de animais, é claro. E existência de uma única massa continental, a Pangeia, que irá se fragmentar e dar origem aos atuais continentes. E isso também a gente vai ver ao longo dos slides, né? Das videoaulas, que no início não era como é hoje, os continentes, né, todos separadinhos, não. Era um continente apenas, os continentes que a gente tem eram todos ligados num só e tinha o nome de Pangeia, né? Então, depois que eles se fragmentam. E depois temos a Era Mesozoica, e essa que teve duração de 185 milhões de anos. Nessa era, temos a continuação da formação de rochas, o desenvolvimento de mamíferos, aves e répteis gigantescos, dinossauros. Então, quando que os dinossauros eles surgem? Na era Mesozoica, tá? Separação da Pangeia em duas massas continentais, né? Então, antes era apenas a Pangeia, aí surge 2 continentes, tá? Que depois a gente vai ver também qual a definição, qual os nomes deles também, tá? E formação das ilhas de Trindade e Martin Vaz e do arquipélago de Fernando de Noronha, que fica aqui no Brasil. E o desaparecimento dos grandes répteis dinossauros.
Então, na era Mesozoica, os dinossauros, eis que surgem os dinossauros, né? Mas nessa era eles também desaparecem, tá? Digamos assim que eles têm uma passagem curta, né? Eles só fazem parte ali da era Mesozoica. A era Cenozoica. Depois temos a era Cenozoica, que tem duração de 65,5 milhões de anos. Nessa era Cenozoica nós temos 3 períodos, tá? O período Paleógeno, período Neógeno e o período Quaternário. O período Paleógeno teve o grande desenvolvimento dos primatas, ou seja, mamíferos com capacidade de agarrar as coisas com as mãos. Os macacos, né? Também o grande desenvolvimento de mamíferos e aves, né? Entre outros mamíferos e aves também. E formação de grandes cadeias montanhosas como os Andes, os Alpes e o... Então, pessoal, nesse período paleógeno também temos a formação de grandes cadeias montanhosas como os Andes, os Alpes e o Himalaia. Depois temos o período neógeno. Nesse período os continentes começam a assumir os atuais contornos, né? Eles começam a se separar. E temos o aparecimento dos hominídeos primitivos. No período quaternário, a formação dos atuais contornos dos continentes e oceanos. Alterações no relevo, né? O planeta Terra começa a ganhar a forma de hoje, né? Quanto ao relevo também. E ocorrência de glaciações e alterações climáticas, o que, entre outros fatores, provocou a extinção e a adaptação de muitos animais e plantas. Depois temos o aparecimento do Homo sapiens sapiens e então o início do tempo histórico, tá? Então, pessoal, essa é a nossa linha do tempo, digamos assim, né? Agora vamos ver, né? A gente falou antes sobre a litosfera, né? Que surgiu a litosfera e tal. Então vamos ver o que é essa litosfera, né? A litosfera é a terra e as pedras, né? Como já havia dito antes. Imagina-se que no início de sua formação a Terra era uma imensa massa incandescente. Com temperaturas tão altas, não havia matéria sólida. As rochas e os minerais, por exemplo, formavam uma enorme massa pastosa chamada de magma. Então, antes o planeta Terra era só uma massa pastosa, né? Não havia nada sólido. Mas, com o passar do tempo, o planeta começou a resfriar-se, permitindo que muitos minerais se solidificassem e formassem as primeiras rochas, chamadas de rochas magmáticas. Essas rochas dariam origem à crosta terrestre, ou seja, a parte sólida da Terra, também denominada litosfera. Então, essa é a nossa litosfera, tá? Agora vamos ver sobre a atmosfera e a hidrosfera. A atmosfera é o nosso ar, hidrosfera é a água, tá? Então, no processo gradativo de resfriamento dos minerais do planeta, gases e vapores foram liberados, e ao escaparem daquela massa, originaram uma esfera de vapor, a chamada atmosfera. Um dos principais componentes dessa atmosfera era o vapor de água, que ao continuar se resfriando, precipitou-se sob a forma de chuva, e então choveu, tá? Pessoal, parte dessa água evaporou novamente para se formar outras nuvens, assim como acontece hoje em dia, e outra parte foi se depositando nas depressões da crosta terrestre em formação. Após um longo período de repetição desses eventos, surgiram os antigos oceanos, a chamada hidrosfera, uma esfera de água que atualmente apresenta toda a água do planeta, os oceanos, os mares, os lagos, os rios, as águas subterrâneas, as calotas polares e as geleiras, tá? Então, assim que surgiu a nossa água, né? A partir das primeiras precipitações, que essas primeiras precipitações ocorreram
a água acabou evaporando e surgiram novas precipitações, e assim sucessivamente. Agora vamos ver a nossa biosfera, tá? Nos primeiros oceanos foram surgindo seres vivos muito simples. Aos poucos, esses seres deram origem a outras formas de vida, né? Vegetal e animal, nas águas e na terra. Peixes, répteis, insetos, anfíbios, aves e mamíferos, que há milhões de anos vêm se transformando e se diversificando. O conjunto dessas formas de vida deu origem à chamada biosfera, que abrange as porções onde se encontram todos os seres vivos da hidrosfera, da litosfera e das baixas camadas da atmosfera. Então, o que é a biosfera? A biosfera é onde a gente vive, né? É o lugar que nós ocupamos, né? Por quê? O que faz parte da biosfera? A litosfera, que é o solo, né? As rochas. A hidrosfera, que é a água. A atmosfera, que é o ar. E nós, em conjunto com a litosfera, a hidrosfera, a biosfera, todas as formas de vida, né? Plantas, animais, seres humanos, acabam formando a biosfera, tá? Então essa é a biosfera, é o conjunto, tá? Agora vamos ver. Então, como eu já falei antes, todos sabem que a Terra está em constante mudança, né? E ao longo do tempo geológico, muita coisa aconteceu na Terra. Formaram-se montanhas e vulcões, as terras imersas surgiram, dando origem a continentes, e diversos terremotos ocorreram. O relevo se transformou, o clima mudou, várias espécies animais desapareceram e outras surgiram. E como eu já falei, a Terra continua se transformando, né? Ela sempre esteve em transformação, tá? E assim ela continua até hoje. Pessoal, então, o meu vídeo de hoje era isso, tá? Era a gente debater, né, os pontos principais, né? Como que a Terra surgiu, a linha do tempo também, né? Dos períodos. Falar mesmo sobre o início de tudo, tá? Ao ocorrer das nossas aulas, né, desse estágio, a gente vai falar sobre outras coisas, né? Na próxima aula, né, no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre o sistema solar, né? Sobre movimento de rotação e translação. Vai ser bem legal essas videoaulas, tá? Espero que todos assistam. E o meu muito obrigada. Até a próxima.